O ditador Putin foi longe demais. Após relatos de que Putin avisou Donald Trump sobre a preparação de uma nova ofensiva do exército russo na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos da América está preparando um anúncio sobre um aumento recorde no fornecimento de armas para a Ucrânia, e especificamente de armas ofensivas, não defensivas. Além disso, segundo fontes da Casa Branca, e como você sabe, esses vazamentos não acontecem por acaso. Trump decidiu fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance, capazes de alcançar Moscou. Ao mesmo tempo, Trump declarou oficialmente que a Ucrânia receberá sistemas Patriot adicionais e mísseis para eles. Na Alemanha foi anunciado o fornecimento de mísseis Taurus e Patriot para a Ucrânia. E é significativo que, nesse contexto, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, tenha voado urgentemente para Washington para se reunir com Trump, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, e o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mark Rubio, para discutir grandes compras de armas para a Ucrânia. O senador americano Lindsey Graham afirma que os Estados Unidos da América fornecerão em breve à Ucrânia uma quantidade recorde de armamentos. E até mesmo explicou como exatamente esse plano será implementado. Sou Alexei Petty, hoje é 14 de julho, a seguir falaremos sobre tudo em sequência. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Então, a principal notícia de hoje é que Donald Trump aparentemente finalmente decidiu fornecer mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Além disso, uma das versões desse míssil pode atingir alvos a quase 1000 quilômetros de distância, o que significa que Moscou fica dentro do alcance. Mas tenham paciência aqui, vamos analisar esse assunto passo a passo, então vamos por partes. Quase meio ano após a posse, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que prometeu guerras que terminamos e guerras nas quais nunca entramos, de repente passou agora para uma política de contenção da Rússia. Parece que agora essa guerra já é dele, apesar de antes dizer que não era. Atualmente, sua equipe prepara novos suprimentos de armas para Kiev e considera aplicar mais sanções contra o Kremlin. O encontro com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que acontecerá na Casa Branca, é mais um sinal de que realmente a Aliança do Atlântico Norte começou a trabalhar de forma mais coesa e, por mais estranho que pareça, exatamente do jeito que Donald Trump queria. Espera-se que Trump anuncie oficialmente o envio de uma grande quantidade de armas americanas para Kiev, mas não diretamente, e sim através dos aliados na Europa. Essa é uma mudança retórica muito desejada. Essa é uma declaração do senador Jim Shaheen, principal democrata no Comitê de Relações Exteriores do Senado. E então ele continua, abre aspas, parece que Trump, pelo menos em seus comentários recentes, percebe, finalmente entende isso. Vladimir Putin está brincando com ele. Não está claro ainda se isso vai durar muito tempo. Bem, é interessante que até recentemente Trump estava culpando os próprios ucranianos pelo envolvimento russo. E durante a conversa com Vladimir Zelensky no Salão Oval, lembra, ele disse, vocês não têm cartas e vocês estão prolongando a guerra. Ele também aprovava o cancelamento das tarifas para a Rússia, chamava Putin de forte e garantia que a Ucrânia nunca entraria na OTAN. Em geral, culpava a Ucrânia pelo ataque russo. Agora a retórica é totalmente diferente. Depois que Trump soube que o Pentágono havia suspendido a transferência de certa ajuda militar para Kiev, ele pessoalmente ordenou que fosse retomada. Isso gerou em Washington esperanças de que o presidente dos Estados Unidos da América talvez finalmente tenha apoiado o curso estratégico de todo o Ocidente, o isolamento da Rússia e o fortalecimento da Ucrânia. Analistas sugerem que a razão para a mudança de postura de Trump não é tanto geopolítica, mas sim resultado de uma decepção pessoal, de um ressentimento pessoal. Eu diria até mais. Antes, Trump admirava essa crueldade, como ele dizia, de Putin, mas esperava reciprocidade. Ele esperava que Putin também o admirasse sinceramente, Putin o bajulava, mas não o admirava. Em vez disso, o ditador russo se recusou a reagir às tentativas de Trump de influenciar a situação na Ucrânia, o que acredita-se foi uma ofensa pessoal para o presidente dos Estados Unidos da América. Além disso, no dia 3 de julho, como relata a publicação, Putin disse em uma conversa telefônica com Trump que estava preparando uma nova ofensiva em grande escala na Ucrânia e que não se importava com os apelos de Trump pela paz. E então, na véspera, Trump declara que enviará sistemas de defesa aérea Patriot e mísseis para a Ucrânia, ressaltando que eles são necessários para proteger a Ucrânia do ditador agressivo de sobrenome Putin. A seguir, uma citação de Trump.
Ainda não negociei a quantidade, mas os ucranianos terão alguns sistemas, pois precisam de proteção. A União Europeia está pagando por isso? Nós não. Vamos enviar, será um negócio para nós. E nós vamos enviar para eles o Patriot, que eles precisam urgentemente. Sim, vamos enviar para eles o Patriot, do qual eles precisam desesperadamente. Porque Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele falava bonito, mas à noite bombardeia todo mundo. Mas aqui tem um pequeno problema. Eu não gosto disso. Os Estados Unidos da América planejam fornecer à Ucrânia vários tipos de equipamentos militares de alta tecnologia. Eles vão nos pagar 100% por isso. E é isso que queremos. Hoje notei que alguns comentaristas ucranianos se apegaram à frase de Donald Trump, onde ele diz que Putin fala bonito, mas à noite bombardeia todo mundo. Mas aqui há um pequeno problema. E aí eles se apegaram a isso e começaram a dizer que pequeno problema é esse, né? Isso é um problema enorme. Contexto. O contexto é importante. Trump diz: Putin fala bonito, mas à noite bombardeia todo mundo. Mas aqui há um pequeno problema. Eu não gosto disso. Isso foi dito nesse contexto, que para Putin há um pequeno problema. Trump não gosta disso, então haverá consequências. Trump declarou que a União Europeia reembolsará aos Estados Unidos da América o custo de todos os fornecimentos. Ele planeja se encontrar com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, esta semana para discutir a Ucrânia e outros assuntos. Outro ponto que foi confundido pelos analistas ucranianos é que alguns meios de comunicação ocidentais, como o Wall Street Journal, Bloomberg e Cable News Network, também abordaram isso hoje. Trump quis dizer o fornecimento de sistemas de defesa antiaérea, não de mísseis K, porque alguns aqui, por algum motivo, viram nessa declaração que ele está prometendo mísseis K. Não, ele está prometendo sistemas. Mas isso ainda não é tudo. A publicação escreve que Trump anunciará na segunda-feira um novo plano para armar a Ucrânia, que deve incluir armas ofensivas. E não é simples. A seguir vou citar. Duas fontes informaram que têm motivos para acreditar que o plano incluirá mísseis de longo alcance, capazes de atingir alvos profundamente dentro do território russo, inclusive em Moscou. O senador Lindsey Graham disse ao Axios que Trump está muito irritado com Putin e que sua próxima declaração será bastante agressiva. O Axios observa que a nova iniciativa, que será apresentada na reunião entre Trump e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, prevê que os países europeus pagarão pelas armas de fabricação americana que serão enviadas para a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs esse esquema durante a cúpula da OTAN 2 semanas atrás. Ao mesmo tempo, destaca-se que um dos fatores que convenceram Trump a seguir esse caminho foi uma conversa telefônica com Vladimir Putin no dia 3 de julho, na qual o ditador russo deixou claro que planeja escalar a guerra. Putin deixou claro para Trump que, nos próximos 60 dias, planeja intensificar a ofensiva visando tomar completamente as 4 regiões ocupadas da Ucrânia. E aqui está a publicação especializada. Citando fontes, afirma que Trump está considerando fornecer mísseis de cruzeiro de longo alcance Joint Air-to-Surface Standoff Missile para a Ucrânia. Esses mísseis são destinados aos caças americanos F-16 já disponíveis para as Forças Armadas da Ucrânia e são capazes de atingir alvos profundamente atrás das linhas inimigas em território russo. Então, na modificação mais básica, a versão mais simples do míssil JASSM tem um alcance de 370 km. Na variante JASSM, alcance estendido, essa é a versão estendida. 926 km, quase 1.000. Na zona de alcance dos primeiros mísseis básicos entram as regiões de Voronezh, Briansk, Kaliningrado, além de alvos militares na Crimeia ocupada e em Novorossiysk, incluindo praticamente todas as bases da Marinha no Mar Negro. No segundo caso, mísseis de maior alcance. Sob ameaça ficará a maior parte da Rússia Central, o Cáucaso, o Volga e até mesmo a região de Leningrado. E o principal é que esses mísseis facilmente alcançarão Moscou. Informou-se que a Polônia agora possui esses mísseis, que os Estados Unidos da América raramente vendem para outros países. Apenas 4 nações no mundo os utilizam: Estados Unidos da América, Polônia e mais 2. Mas da Polônia, de acordo com o esquema já planejado de transferência de armas, esses mísseis podem facilmente acabar na Ucrânia e realmente alcançar Moscou. Na mídia americana já estão até brincando que Trump decidiu realizar sua antiga ameaça de bombardear Moscou. Ao mesmo tempo, na véspera da declaração de Trump, o senador Lindsey Graham afirmou que nos próximos dias, os Estados Unidos da América fornecerão à Ucrânia um recorde de armas.
Ele afirmou que os Estados Unidos da América iniciarão a venda de um grande volume de armamentos para aliados na Europa. E assim por diante. Ele acrescentou que, após vários meses de tentativas de Trump de convencer o ditador russo Vladimir Putin a negociar, está chegando um ponto de virada na questão da invasão da Rússia à Ucrânia. Graham observou que Trump deixava a porta aberta em relação à Rússia e que essa porta está prestes a se fechar, insinuando sobre um projeto de lei que prevê sanções severas contra a Federação Russa. E agora vou citar Graham. Trump tem uma marreta para atingir a economia de Putin e de todos os países que apoiam sua máquina de guerra. China, Índia e Brasil compram petróleo, derivados de petróleo e outros produtos da Rússia. Esse dinheiro é usado por Putin para a guerra, e esse projeto de lei é realmente uma marreta disponível para Trump acabar com essa guerra. No entanto, infelizmente, não se deve ignorar as negociações em andamento entre Estados Unidos da América e Europa sobre o fornecimento de armas para a Ucrânia. A Alemanha não planeja transferir para a Ucrânia seus mísseis de cruzeiro aéreos Taurus e os sistemas de defesa antiaérea Patriot americanos que estão em serviço em seu exército. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, informou isso hoje. Mas, como lembramos, a Alemanha também não planejava de forma alguma transferir tanques Leopard para a Ucrânia, mas depois das negociações com os americanos acabou transferindo. E aqui há um ponto importante. Aqui está o míssil em questão. É um míssil aéreo que é acoplado ao F-16. O míssil Taurus também é aéreo. E lembra como foi com os Leopard? Primeiro, os americanos entregaram os Abrams. E depois os alemães concordaram em entregar seus Leopard. Se o Trump realmente decidir entregar esses mísseis... Bem, como você entende, o próximo passo é da Alemanha. E em breve Pistorius tem uma reunião marcada com o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e em Washington eles vão discutir o roteiro do apoio americano à Europa e a necessidade urgente de reforçar a defesa antiaérea da Ucrânia. O ministro alemão informou que seu país não pode fornecer mais sistemas Patriot às forças armadas da Ucrânia, pois possui apenas 6 desses complexos dos 12 que tinha antes da guerra. 3 a Alemanha já entregou à Ucrânia, 2 emprestou à Polônia e 1 está em manutenção técnica. Ao mesmo tempo, Pistorius planeja discutir com Hegseth uma proposta que prevê que a Alemanha poderia simplesmente comprar dos Estados Unidos 2 sistemas Patriot para a Ucrânia. E aparentemente os Estados Unidos da América não se opõem a esse esquema. Em geral, como vocês podem ver, o movimento se intensificou no sentido de aumentar o fornecimento de armas para a Ucrânia, e tudo isso por causa da posição extremamente tola do ditador Putin. Aqui eu deixo reticências. Deixem sua opinião e conclusões nos comentários deste vídeo. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. É isso, cuidem-se todos. Tchau!